Você leva 40 anos, quer dizer, você leva um tempão. Você leva um tempão para descobrir que esta terra está dentro de você. A terra da promissão, a semente da felicidade. O local de redenção que você procura é um local que está dentro de você. Então, essa viagem simbólica, a ida simbólica à terra prometida, é aquele local onde você é capaz de, num belo domingo desse, silenciar a sua mente, consultar a sua consciência e ali, em vez de ficar me ouvindo, em vez de ficar ouvindo uns aos outros, é aquele momento da Páscoa real de vocês, onde vocês vão silenciar a mente para escutarem a voz do Criador, a voz de Deus falando a cada coração. Porque é no silêncio que a gente ouve Deus. É no silêncio que a gente percrusta a nossa própria consciência. E é esta consciência que nós estamos distraídos de ouvi-la. A gente está deixando de consultar a consciência. Porque quando a gente consulta, meu Deus, está certo isso que eu estou fazendo? Meu Deus, eu estou fazendo a coisa da maneira mais certa que posso? E uma pergunta constrangedora. Meu Deus, qual a minha intenção do que eu estou fazendo? Por exemplo, eu vou dar um presente para fulano. Qual a minha intenção ao presentear esse fulano? É plantar alguma coisa para eu colher em dobro depois? É mostrar como é que eu sou elegante naquele presente? É mostrar como é que eu sou fina, desculpa, ao escolher aquele presente? É aparecer? Ou eu vou dar um presente porque eu realmente quero que a pessoa fique feliz ao sentir o meu carinho? Nós temos que estar de olho na nossa intenção mais profunda, porque é esta que vai dar, que vai revelar o nosso verdadeiro caráter, a nossa intenção. Então, Moisés veio para nos lembrar que nós temos uma consciência onde está ali a lei de Deus. E Kardec perguntou se cada um tem, para que ela vai ser revelada? Ah, porque a gente esqueceu. Mas, então, Kardec descobre que tem uma lei e descobre onde que ela está escrita, na consciência. E ele começa a pensar, bom, então tem que ter um professor para ensinar essa lei. E ele começa então a imaginar que tipo de professor seria adequado para ensinar a lei de Deus. E ele pergunta, qual é o caráter do verdadeiro professor ou profeta? O verdadeiro professor ou profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então Kardec perguntou, se tem uma lei, quem que pode ensinar para a gente essa lei? Como é que é a pessoa que vai nos ensinar essa lei? Que os Espíritos falam, tem que ser uma pessoa inspirada por Deus. Tem que ser uma pessoa que pratica o que fala. Porque se a pessoa só falar e não praticar, ela não vai conseguir ensinar nada para ninguém. Então, qual que é o caráter dessa pessoa? Ah, você vai reconhecer essa pessoa
Se ela praticar o que ela fala, ela é a melhor. E Kardec começa a pensar então, não podia ser só um professor que soubesse a matéria, que soubesse o conteúdo. Tinha que ser um professor que ensinasse pelo exemplo. E aí surge aquela pergunta seguinte, que essa aí é a pergunta 624, surge a pergunta seguinte que todo mundo conhece, a 625. Qual é a pergunta? Não lê, peraí, deixa eu voltar. Não lê ainda a resposta que está lá, porque eu tenho primeiro que colocar a pergunta para vocês. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Em outras palavras, qual é o melhor professor da lei de Deus? Então Kardec perguntou, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu? E os espíritos deram essa resposta. O tipo mais perfeito é Jesus. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Jesus, guia e modelo. O melhor professor. Porque o exemplo não é uma boa maneira de se ensinar. Exemplo é a única maneira de se ensinar. Guia é o que a gente segue. Modelo é o que a gente copia. Ninguém copia e segue o que não conhece. Ninguém copia e segue o que não ama. Porque ninguém ama o que não conhece. Então aí a nossa necessidade de estudarmos Jesus, pelo menos através do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus então vem à Terra e nos traz o caminho da felicidade, porque ele nos traz a explicação das leis de Deus. Jesus, tudo o que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então vamos lá, a cabeça de Kardec. Kardec descobre que tinha uma lei, onde que ela estava e qual era o melhor professor. E quando ele descobre esse melhor professor, ele descobre que não é um livro contando essa lei, não. Tinha 27 livros contando essa lei. E esses 27 livros estão no Novo Testamento. É a Bíblia. É a Bíblia do cristão. O Velho Testamento é a Bíblia hebraica. O Novo Testamento, a Bíblia do cristão. Então Kardec pensa, puxa, que maravilha! 27 livros contando quem é Jesus, como que ele veio, o que ele ensinou, que cura que ele fez. 27 livros. Já tem 27 livros sobre Jesus. Será que a humanidade precisa de mais algum livro? Será que a gente precisa de escrever mais alguma coisa? É isso que ele pergunta na questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Olha essa resposta. É uma resposta longa. Não fiquem entediados. Sigam comigo esta resposta. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível, para que todo mundo
que se torne inteligível para todo mundo, quer dizer, para todo mundo poder compreender. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, por que tinha que se escrever mais alguma coisa, mesmo tendo a Bíblia? Porque Jesus falava palavras de vida eterna, com certeza. E palavras de vida eterna são aquelas que valem para todos os tempos, para todos os lugares, para todas as pessoas. Mas Jesus falava simbolicamente as coisas. Ele falava da pesca, do fermento. Ele falava sempre usando metáforas. Então era preciso que alguém viesse explicar direitinho o que Jesus estava falando, porque muita gente não conhecia o que Jesus falou e, além de não conhecer ainda, os que conheciam não praticavam. Aí, gente, o que aconteceu O que aconteceu quando Kardec escuta essa resposta? É preciso te explicar o Novo Testamento. Ele então chega à conclusão de que daí, dessa pergunta 627, é que nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. É por causa desta pergunta, os Espíritos falam, olha, nós estamos aqui agora, 18 séculos depois de Jesus, nós estamos aqui porque vocês não compreenderam Jesus, porque a humanidade não consegue praticar os ensinamentos de Jesus, e a gente veio aqui para tentar trazer mais esclarecimentos sobre as leis de Deus, porque até agora essas leis foram interpretadas de acordo com as paixões, com os interesses de várias pessoas. Porque até agora o amor e a caridade que está envolvido nessa lei ficou totalmente apagado no meio dos rituais. Porque até agora ninguém compreendeu que as leis morais devem ser o coração da religiosidade. Então, os Espíritos começam a explicar Jesus. É a partir daí que Kardec volta lá no Velho Testamento e começa a garimpar o que ele ia tirar para ser explicado. E ele, então, muito sábio, não pega aquela parte que seria polêmica. Ele só pega o miolo, o cerne do amor ali, onde todas as religiões se encontram. Nas palavras de Jesus, ele não pega se ressuscita ou se reencarna, ele não pega nada que era polêmica entre as religiões, ele pega o miolo, aquilo que todo cristão concorda, precisamos de amar uns aos outros. Então ele começa a explicar algumas passagens da vida de Jesus, e Kardec lança o olhar dele sobre essas questões que não são polêmicas. E ele não cria uma Bíblia espírita. As pessoas chegam na livraria do Luiz Gonzaga, o centro que a gente preside, é o centro que Chico Xavier fundou em Pedro Leopoldo em 1927. Adoro contar isso. Adoro dizer que Chico Xavier morou mais da metade da vida dele em Pedro Leopoldo. Ele morou 49 anos em Pedro Leopoldo e só 43 anos que ele ficou em Uberaba. Então, as pessoas chegam lá e falam, eu queria aquela Bíblia suas. Eu dou a Bíblia de Jerusalém, eu falo, você quer a Bíblia de Jerusalém? Você quer a Bíblia de tradução de João Ferreira de Almeida? Qual Bíblia que você gosta? Não, aquelas suas. A nossa é essa. E eu fico fazendo de besta. Não, é aquela pequenininha. Não, aquela não é a nossa Bíblia. Aquele é o Evangelho que tem por objetivo esclarecer alguns
versículos bíblicos. Mas a Bíblia que nós estudamos é a Bíblia de todo cristão. Então a gente gosta de deixar isso muito claro. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita, ou mesmo longe de dar uma interpretação reducionista ao livro sagrado, Kardec então faz o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu vou contar o que aconteceu nessa época. Kardec estava exaurido, ele estava cansadíssimo, ele estava esgotado e doente de trabalhar. A situação dele era muito complicada, física. E esse trabalho do Evangelho seria um trabalho que exigia dele muita sensibilidade, muito estudo. Ele tinha que pegar milhares de comunicações que os Espíritos trouxeram e escolher, catalogar qual que era melhor. E então, São Luís, rei de França, Luís IX, vocês viram por um acaso que foi queimada esses dias a Catedral de Notre-Dame? Viram? Viram que lá uma das relíquias era a coroa do Cristo, parte da coroa do Cristo? Pelo menos quando São Luís, rei de França, Luís IX, ele comprou aquela coroa, ele acreditava que aquela coroa era parte da coroa que esteve na cabeça do Cristo. Mas ele fez isso em 1298. Será que ainda estava? Não se sabe. Mas imaginem um rei que é capaz de ir a Jerusalém e comprar uma relíquia de Cristo. Ele mostrava o seu lado cristão, né? Isso é sensacional. E São Luís, ele tem lá na França o Panteão, é uma maravilha. Os enormes, contando a história todinha de São Luís. Foi um rei maravilhoso. E quando ele morre, quando ele desencarna, ele se torna protetor da França, mas também protetor de Kardec. E este espírito, São Luís, comunicou com Kardec e disse: você está muito doente. Você precisa de descansar. Você está respondendo mais de 1000 cartas por mês. Você trabalha a exaustão para publicar uma revista por mês, que é a Revista Espírita. Você já escreveu, codificou 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E você precisa de dar uma parada. E ele fala: nossa, mas eu não posso parar, a tarefa está pelo meio, não, mas você vai ter que parar. Ele então vai para esse lugar. Uai, cadê, gente? Tem quem está me boicotando aí? Queria mostrar uma cidade do interior da França que chama Saint-Andrés. É como se fosse Búzios em relação ao Rio de Janeiro. Saint-Andrés era uma cidade de porto. É uma cidade, na verdade, Saint-Andrés é uma cidade que está ali no final do embocador do rio Sena. Portanto, ela está no Canal da Mancha. E Kardec vai para essa cidade para descansar. Ele vai para essa cidade e escreve, tem uma carta que apareceu agora recentemente, uma carta de Kardec para a esposa dele, dizendo como que aquele lugar era maravilhoso, dizendo que ele adorava olhar o pôr do sol da janela dele, e ele elogia a beleza daquela cidade, onde ele era capaz de fazer as reflexões e de desenvolver o projeto. Que projeto? Que projeto que ele estava desenvolvendo lá nessa cidade, onde ele ficou 2 meses. Ele estava finalizando a organização do Evangelho segundo o Espiritismo. Para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sai de Paris, Kardec sai da Sociedade Espírita e recolhe numa cidade litorânea.